Olá, caros alunos, alunas, tudo bem com vocês? Como sabem, sou o professor Maurício de Sociologia e na aula de hoje eu quero, com você, dar continuidade aos nossos conteúdos, apresentando, numa síntese geral, a contribuição do sociólogo alemão Max Weber. Inicialmente, eu quero com você aqui nos colocarmos, né, novamente no cenário da sociologia, para não perdermos aqui o fio da meada, né? E nesse sentido, nós temos que lembrar que a nossa primeira aula, nós fizemos uma revisão geral, fazendo frente ao nascimento, à finalidade da ciência da sociedade. Nós aprendemos que esta ciência, essa nova ciência, vai aí nascer nos meados do século XIX, sob o grande impacto da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, tendo como seu grande percussor Augusto Comte, inclusive também pai do pensamento positivista. Nós também aprendemos já que a finalidade, que o objeto de estudo desta ciência faz frente a entender que ela estuda a sociedade e a sua finalidade é entender, interpretar e propor soluções ou pelo menos minimizar os conflitos, as problemáticas sociais. Na aula passada, nós fizemos uma análise singular, tentando responder essa questão à luz de Durkheim sobre a relação fundamental da sociedade e do indivíduo. E nós já aprendemos que Durkheim nos apresenta enquanto solução para essa questão, que é justamente a sociedade como um todo, que forma, que prepara, que molda o indivíduo e o propicia um convívio social de maneira mais harmônica. Nós também aí aprendemos que as categorias fundamentais para que possamos compreender a grande contribuição da teoria de Durkheim é justamente as chamadas instituições sociais, a consciência social, fatos sociais e, consequentemente, a coesão da sociedade. Essas quatro categorias, elas fazem frente aí, elas nos descrevem de maneira implícita a centralidade do pensamento de Durkheim, uma vez que podemos concluir que para Durkheim é a sociedade que forma, que prepara o indivíduo a partir das suas construções coletivas, que justamente são resultados dos costumes vigentes daquela sociedade, daquela comunidade específica. Tranquilo? Nesse sentido, eu quero, na aula de hoje, te apresentar, né, a contribuição do grande Max Weber, que vai trazer uma crítica significativa à teoria de Durkheim, uma vez em que Weber afirma que é o indivíduo, a partir da sua ação social, que vai construir, que vai dar uma nova dinâmica à própria sociedade todos os dias. Daí, nós já podemos elencar como categoria fundamental do pensamento weberiano justamente a ação social. E nós podemos compreender, portanto, que o indivíduo, uma vez em que se predispõe a se relacionar com os outros indivíduos, ele é um ser protagonista, um ser ativo na sua sociedade. Daí nós podemos aqui descrever a categoria fundamental do pensamento de Weber, que chamamos de ação social, em quatro perspectivas diferentes. A primeira é a ação social, justamente enquanto uma ação tradicional. E o que seria essa ação tradicional do indivíduo? É aquela que tem por base a tradição da família, um costume que foi arraigado, que foi aprendido, que foi internalizado e, logicamente, é estimulado por hábitos. Depois, nós temos a ação social enquanto uma ação afetiva. Como que eu posso compreender, professor, esta ação afetiva? Ela tem o seu sentido vinculado aos sentimentos e estados emocionais do próprio indivíduo, de qualquer ordem, na busca da satisfação dos desejos específicos. Daí, age assim que afirma tudo pelo prazer, ou o que importa é viver o momento. E a outra descrição da própria ação social de Weber é justamente a ação racional com relação aos valores. Como é que eu posso, então, entender esta perspectiva da ação social? Ela fundamenta-se em convicções e valores, né?
dentro do campo ético, estético, religioso ou qualquer outro. E, logicamente, o indivíduo ele vai agir de acordo com o que ele acredita, com o que ele aprendeu. E, por final, nós temos aí a quarta característica da ação social de Durkheim, a ação social de Max Weber, descrita como ação racional com relação aos fins. E nesse tipo de ação, o indivíduo, ele programa, ele pesa, ele mede as consequências em relação ao que ele pretende fazer ou obter. Por isso, nós temos aqui, justamente descrita a centralidade do pensamento do alemão, do sociólogo alemão Max Weber, que tem como categoria fundamental da sua abordagem sociológica, do seu entendimento, logicamente, a ação social. E como já disse a priori, o Weber coloca o indivíduo como esse ser ativo, como esse ser protagonista da própria sociedade, uma vez em que ele se coloca a se relacionar com os outros indivíduos. E isso pode acontecer tanto no campo político, no campo econômico, no campo social como um todo, na perspectiva da própria religião ou em qualquer outra relação que venha aí justamente a acontecer. Outra questão que é importante que nós compreendamos, que para Weber as ações dos indivíduos não são externas a ele, como por exemplo afirmava Durkheim. Ao contrário, é um processo justamente do próprio indivíduo em que ele canaliza, em que ele se predispõe a realizar tal ação. Então, como já disse a priori, que algumas vezes, de maneira até repetitiva, na percepção sociológica de Weber, a ação social é o indivíduo que é este grande protagonista, esse ser ativo que, segundo as suas ações, frente a um relacionamento constante com outros seres humanos, é ele que constrói, que dinamiza, que possibilita a evolução de toda a sociedade. Caro aluno, cara aluna, eu quero, portanto, aqui, fazendo agora uma síntese geral desta aula, que nós possamos ter justamente compreendido a diferença teórica conceitual do pensamento de Durkheim, que eu aqui apresentei na aula passada, e do Max Weber, que foi a aula de hoje. Então, em síntese, nós podemos dizer que nesta relação complexa de teor paradoxal, sociedade versus indivíduos, nós podemos entender como centralidade do pensamento do Émile Durkheim, que para Durkheim é a sociedade que, a partir dos seus costumes, das suas leis, normas, regras sociais, é ela que forma, que prepara o indivíduo para viver em sociedade. Ou seja, parece que o todo, que a consciência social vai prevalecer ao próprio indivíduo. No outro ponto, nós podemos aqui apresentar de maneira antagônica, divergente de Durkheim, a compreensão sociológica de Max Weber, que faz frente ao entendimento que é o indivíduo a partir da sua ação social que constrói, que dinamiza, que determina, que possibilita a evolução cotidiana da própria sociedade. Porque, afinal de contas, segundo Max Weber, será que é possível pensar sociedade sem pensar os indivíduos em constante relacionamento? Beleza? Por fim, eu quero que você possa ter compreendido a nossa aula, a nossa abordagem sociológica, em que aqui nós tratamos justamente dessa pergunta de teor, de complexidade significativo, em que se resume, afinal de contas, é a sociedade que forma o indivíduo ou é o indivíduo que, na sua ação social, constrói a sociedade? Eu espero que você tenha compreendido aí as teorias de Durkheim e de Max Weber, e para que possamos aí fixar melhor o nosso entendimento, para que possamos ampliar a nossa visão teórica, eu vou propor para você uma atividade lá na plataforma Exercício, para que você possa ampliar aí o seu entendimento, beleza? A você, aluno, aluna, um forte abraço virtual, e já antecipo que na próxima aula nós iremos falar acerca do outro cara que forma aí o pensamento clássico
da sociologia, chamado de Karl Marx. Mais uma vez, forte abraço, valeu, até a próxima.